Há cerca de 8 meses, eu postei um vídeo falando sobre essa geração de consoles, especificamente sobre o quão ridícula e incrivelmente ruim ela estava sendo. Acredito que todos nós chegamos a um consenso, o que não surpreende ninguém, que essa geração provavelmente está sendo a pior de todos os tempos, ou se não, é a pior. Sem dúvida, ela tem um lugar no pódio. Sempre deixando claro, falando da Sony e da Microsoft, já que a Nintendo vive em seu próprio mundo e o PC é o PC. Nesse vídeo eu falava principalmente sobre como era curioso que com praticamente 4 anos de geração não tinha acontecido absolutamente nada de destaque. E hoje em dia, chegando perto do 5º ano de vida desses consoles, os títulos exclusivos da Sony e a Microsoft que realmente valem a pena podem ser contados nos dedos de uma mão e ainda vão sobrar dedos. A questão é que não vou ser redundante. Tudo o que foi dito naquele vídeo continua valendo. A questão é que em apenas 8 meses, as coisas não só não melhoraram. Não é que absolutamente tudo tenha ido completamente para o lixo. Desde a geração do Xbox 360 e do PlayStation 3, já se suspeitava que os videogames, como conhecemos, iriam gradualmente perdendo sua identidade. Até o ponto em que quase não seriam distinguíveis de um PC. Também a massificação e popularização no mainstream do que agora é conhecido como PC Gamer colaborou muito para isso. Em 2013, a Microsoft fez uma declaração de intenções com aquela infame apresentação do Xbox One, querendo nos vender o console como isso, mais como um PC que pode fazer muitas tarefas do que como um console. Começando já com o que eu chamo de assassinato da identidade ou assassinato da alma. As empresas, conscientes de que o público aos poucos iria perceber que os consoles já não tinham mais nada de especial, e que no final eram apenas PCs limitados com um sistema operacional próprio, e então decidiram dar o primeiro passo. A Microsoft tentou isso, mas não deu certo, pois o público não estava preparado nem interessado. Essa porcaria se misturou com as políticas anticonsumidor tão inexplicáveis que a empresa tomou, por pouco ela nem vinha. Com o pacote do One, um enorme pepino com o logo da marca para você enfiar bem no seu rabo. Santa Virgem. Por sorte, eles tiveram o que mereciam. Aquela conferência provocaria um efeito borboleta tão grande que 12 anos depois o Xbox ainda não se recuperou, mesmo o 360 sendo um concorrente implacável para a Sony. Eles eram como Goku e Vegeta antes, agora o Xbox luta para respirar. Olha, não é bem assim, eles ainda fazem suas coisinhas, mas está claro que não conseguiram acompanhar o ritmo direito. Mesmo assim, eu gosto dos produtos deles. A questão é que, como prevíamos há mais de uma década isso aconteceu, os Xbox e PlayStation estão cada vez mais parecidos com PCs especiais e menos com consoles. Por exemplo, os exclusivos da Sony sendo lançados para o Steam, que a Microsoft agora tenha diretamente o lema de que tudo é um Xbox, ou tentando forçar da forma mais sem noção possível a questão do jogo na nuvem. Ou coisas tão bizarras como ver Sea of Thieves no Play, ou pior ainda, Forza ou Gears of War no PlayStation. É, sem dúvida, a visão mais amaldiçoada para um gamer. E é totalmente real. É verdade que provavelmente o futuro dessas empresas talvez seja se tornarem grandes empresas third party. E só. No quesito de hardware, a linha está ficando cada vez mais difusa. Mas é que, além disso, essa geração do Play e do Xbox não está ajudando muito. Quando o PS4 e o One já tinham 5 anos no mercado, o catálogo era maravilhoso. Principalmente por parte da Sony, com obras-primas como Bloodborne. E mesmo assim, pra mim foi uma geração fraca se compararmos com a anterior, PS3 e 360. Nem vou falar do PS2, uma lenda que nunca vai se apagar. Por mais que eu tenha esperado e esperado e esperado, não tive nenhuma única maldita razão para adquirir um console da geração atual. E sério, eu tentei de tudo, mas não teve jeito. Foi a primeira vez que eu não comprei um console da geração. O que é engraçado se eu considerar que na geração anterior tive um PlayStation 4 branco, depois um Xbox One, o que mais me marcou, e em seguida um PlayStation 4 Slim, para jogar God of War. É curioso como o PlayStation 5 e o outro console foram tão pouco aproveitados. Entendo que God of War Ragnarok tenha sido intergeracional. Mas é curioso como eu joguei no PlayStation 4 Slim nem foi no Pro. E minha experiência foi extremamente boa, eu até gravei isso. Sorte que não comprei um PlayStation 5 para esse jogo, pois não valeria a pena. É como se o PlayStation 5 e o Series não tivessem razão de existir, apesar dos jogos ficarem um pouco melhores. Mas eu compartilho a opinião de muitos de que não parece uma nova geração, e sim apenas 1.5 da anterior. Como se o PlayStation 5 fosse o verdadeiro PlayStation 4 Pro. Nas vezes em que usei consoles de nova geração, não entendi completamente a sensação. Obviamente é uma impressão minha. E o fato de o PlayStation 4 e o One continuarem em tão boa forma por tanto tempo não foi um bom sinal. Mas o que mais prejudica o consumidor nessa geração é a questão dos preços,
Não é que tenha aumentado. Não é que tenham ido completamente pro lixo, é que isso perdeu totalmente o maldito sentido. Primeiro, a Sony estabeleceu o preço padrão dos videogames em 80 euros ou dólares, o que foi uma loucura. Também já começaram a lançar o assunto dos consoles sem leitor. E toda essa porcaria que agora dizem que a Nintendo matou o formato físico com os cartões GameCade e essas porcarias que eles têm. E esse pessoal não sabe que esse formato já está praticamente morto desde 2013 com o PlayStation 4 e o Xbox One. Enfim, a caixa e o Blu-ray vazio, ou apenas com o instalador já são algo, eu acho. Tudo isso sobre os preços já vinha sendo avisado pra gente, grandes nomes do meio. Eles disseram que os desenvolvimentos estão ficando muito caros, então precisam aumentar o preço dos videogames. Como se alguém tivesse pedido um orçamento de 300 milhões para um videogame. Para quê? Para ter os gráficos mais fotorrealista, chato, insosso que você nunca vai ver na sua vida? Lembra daquela foto do frango cozido com arroz branco? Dá até pra sentir o gosto de quão insosso aquilo tá. A Nintendo lançou o Switch 2, que seria tecnicamente a próxima geração, pois a empresa segue um ritmo um pouco diferente. Mas ela fez aquela sacanagem com os preços dos jogos, embora isso não vá impactar tanto o consumidor. Acredito que os distribuidores terão os jogos mais baratos, como normalmente acontece com a Amazon. Por exemplo, o Mario Kart está por 75 em vez de 90, ainda é caro, mas dá pra aguentar? O Donkey Kong está por 70 euros, o que parece razoável. Considerando o padrão atual dos jogos a 80 euros, embora seja doloroso para quem joga em consoles, está se tornando a norma. A Nintendo aumentou muito o preço dos jogos. Não adianta falar de inflação, tarifas ou qualquer outra coisa, isso é simplesmente porque eles estão aumentando os preços. Todas ao mesmo tempo, como namorados, porque ó surpresa, nenhuma empresa é sua amiga. Se puderem cobrar mais, vão cobrar. Para eles, você é apenas uma carteira ambulante, e é só isso que importa. É legal quando tentam te agradar para você comprar deles, mas quando já te pegaram, aí não é tão divertido. Isso aconteceu agora com o Xbox, então vamos falar sobre isso, vou te contextualizar. Essa geração de merda tem a duvidosa honra de ser a primeira geração em que os preços do hardware, ou seja, dos consoles, aumentaram. E eu estive sabendo, e se não for um boato? Também é a primeira vez que um produto tecnológico desse tipo de entretenimento aumenta de preço com o passar do tempo. Em vez de diminuir, como absolutamente sempre, foi algo que me pareceu quase demoníaco. O PlayStation 5 digital, por exemplo, teve seu preço aumentado 2 vezes, não apenas uma. Eu realmente não sei como essa indústria maldita ainda não explodiu. Que absurdo. Imaginem se a Samsung lançasse o S25 por $1.000 e após 2 anos aumentasse para $1.500. Mas é o mesmo telefone, sem nenhuma mudança. Ou melhor, até tem mudanças, mas só para baratear os custos de produção do aparelho, ou seja, materiais piores. Isso aconteceu em parte com o PlayStation 5, mas deixemos isso de lado. O PlayStation 5 digital foi lançado em 2020 pelo preço de 400 euros, certo? Me parece um preço bem razoável dentro do possível, certo? Com o tempo já deram o primeiro aumento para 450 euros. Mas é que no mês passado, se não me engano, aumentaram mais 50 euros para 500 euros. Com isso, um console que já está em cerca de 75% do seu ciclo de vida está 100 euros mais caro do que quando foi lançado. É um completo absurdo, não faz o menor sentido, é algo nunca visto antes. E eu não me importo. Se é porque produzi-las é muito caro ou qualquer outro motivo, então isso está entrando em colapso. Vamos falar sobre isso agora. Após todos esses eventos, era inevitável o que ocorreu com o Xbox, apesar de muitos tentarem defender a empresa. Também aumentou o preço dos seus consoles e de forma bastante drástica. Eu honestamente acho que, como perdedores da geração, eles estão sendo muito delirantes. O Xbox vendeu muito mal com essa atualização de preços. Vamos ver quem é o corajoso que vai comprar. Eu, claro, não. Após presenciar a loucura dessa geração, que é a pior em termos de consoles e jogos, você concorda ou não? Meu coração quer Concord 2. Se Concord foi tão bom, por que não existe Concord 2? Não é da Band, eles vão fazer direito o Concord 2? Eu disse, isso parece uma merda do caralho. Talvez não vá tão mal quanto o Concord, beleza? Mas que aparência de merda tem, a mãe que me pariu. Como práticas, como preços, que é o que mais nos afeta. Vamos falar se isso pode provocar uma crise no setor. Olha, a resposta curta é que eu não sei. Na verdade, ninguém pode saber. Uma indústria tão grande como a de videogames é quase imprevisível. Pode acontecer de tudo, não é tão simples. Mas o que podemos ver é que as empresas estão esticando a corda. E tudo tem um limite, tudo acaba quebrando se você não parar de aplicar atenção. Todo mês temos uma nova má notícia de atualização, de preços ou de atrasos. Como o Grand Theft Auto 6, que quase ficou querendo ser intergeracional. Que geração de consoles ruim? Ou de práticas anticonsumidor de todo tipo, nós jogadores já engolimos muita coisa.
A Xbox começou com essa merda de online pago e depois todas seguiram, com a Sony liderando o aumento drástico de preços. Nessa geração, vimos um videogame custando 800 euros, cara, 800, um PlayStation. Em que porra de mundo a gente tá? E ainda por cima, um puta golpe de console, que mal melhora um fio de cabelo da experiência do PlayStation 5 básico. É totalmente insano. Olha, eu sempre fui muito contra alarmismo, por assim dizer, desde que tenho consciência. Já se fala sobre uma super crise no setor dos videogames, semelhante à que ocorreu no passado. Apesar das adversidades, ela jamais chega. Mas atualmente já não tenho tanta certeza de que nada vai acontecer. Os desenvolvimentos são tão caros e demorados que os preços não param de subir. Para saciar um público seduzido pelo hype, gráficos e fear of missing out de hardware, que precisa de atualizações constantes, muitas vezes desnecessárias, para manter a atenção dos clientes, os custos de produção aumentam. E claro, é o consumidor quem arca com isso. Eu acho que vai chegar um ponto em que vão dizer basta e os lucros vão começar a despencar. Os investidores perceberam há algum tempo que essa indústria, embora seja grande, não tem a capacidade de crescimento astronômico que se previa. E cada vez há mais demissões, mais empresas fechando. Não sei, não parece bom. No final, tudo dependerá do consumidor, que engole muita coisa, é verdade, mas tudo tem um limite. Os preços continuarão subindo? Grand Theft Auto fará com que jogos a $100 se tornem padrão, se não mais caros. Os próximos hardwares, como o PlayStation 6 ou o Xbox Series 2, podem ter preços proibitivos em breve, ou mesmo atingindo 4 dígitos, como $1000. Um hobby que já era caro, mas ainda acessível, se tornará um hobby que poucos poderão ou quererão bancar. Afinal, quem quer trabalhar arduamente por um mês em uma fábrica para gastar todo o salário em produtos de marca? Nem todos topam essa ideia. Talvez os gamers super hardcore com PCs gamers pensem assim, mas são uma minoria absoluta, mesmo que vocês discordem. Embora youtubers e a imprensa estejam há tempos com o sensacionalismo sobre uma crise no setor, a situação realmente está feia. Se isso não melhorar, como será a próxima geração? Estou com medo, consoles custando mais de $1000, jogos custando mais de $100? Também, eu não sei. Em algum momento isso vai explodir, porque, como eu digo, pessoal, tudo tem um limite. Deixe sua opinião nos comentários. E sinceramente é melhor do que fazer outro vídeo genérico do YouTube sobre como o setor está ruim. Mas poxa, ou reclamamos, ou eles nos exploram totalmente. Que desastre, até outro dia.